Roqueiros também adoram a Deus. Geralmente a gente vai, quando a gente vai assim para um show, né, quando a gente vai tocar em alguma igreja, as pessoas se assustam com a gente também sabe louvar na nossa linguagem, na nossa roupagem. Aí eu posso estar até assustado. É assim que geralmente eu vou, tá? Quando eu saio da igreja, vocês nunca me viram assim aqui, mas é assim que eu vou. E é assim que eu resolvi pregar hoje aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. E como eu não sou tão novo quanto o resto da banda, eu preciso disso. Nosso texto base, eu vou falar bem rapidinho, tá? Hoje, como o Davi falou, é uma noite de celebração. É uma noite de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é. E a palavra, vamos dizer assim, eu entendo que tudo é palavra de Deus. A música cantada, a oração, a palavra pregada. Então, o que eu vou fazer aqui é, vamos dizer que é só a cereja do bolo. Abram em Gênesis 1. Eu sou um amante do Gênesis. Quem me conhece sabe que eu já devo ter lido esse livro umas 40 vezes. Toda vez que eu acho uma dúvida na Bíblia, um pastor me ensinou uma vez assim: deu dúvida? Volte para Gênesis. E eu volto para achar de novo a resposta. Então, nós vamos ler Gênesis 1, de 1 a 4. Outra coisa também, para quem não sabe, eu também sou professor de física. Então, eu gosto de tudo que envolve o universo e o nosso Deus. Para mim é maravilhoso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto, em comunhão com nossos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos louvar, Senhor Deus, a Ti, com músicas, com saltos de alegria. Podemos, Senhor Deus, louvar com toda a expressão que vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, que Tu fale, Senhor Deus, aos nossos corações. É o que eu te peço. E usa-me, Senhor Deus, como Teu instrumento aqui. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a escrever eu sempre lembro de Rodrigo, né? Estou lá em casa fazendo a mensagem, eu lembro do pastor Rodrigo, que ele fala: se a palavra não falar com você primeiro, não serve para nada. E realmente eu escrevendo essa mensagem em casa já tem mais ou menos um mês que eu estou fazendo ela, e toda hora eu mudava e voltava, e aí eu comecei a fazer homilética agora, né? Homilética. E aí eu vi que estava tudo errado o que eu estava fazendo, tive que refazer tudo de novo. Então, assim, agora eu estou fazendo do jeito certo, né? E ela realmente fala muito comigo, muito, com a minha vida como um todo. Eu não sou jovem, mas eu trabalho com jovens aqui fora da igreja. Eu sou professor de física já há 30 anos, 32 anos, e eu estou sempre junto com essa galera aqui, ó, principalmente os Connect, né? Do primeiro, do nono até o terceiro ano, estão comigo lá fora. E eu sempre estou falando do poder de Deus, mesmo dando aula de física. Orem por mim. Não, porque é complicado. O tema da mensagem, se eu pudesse fazer igual o Rodrigo, né? Se eu pudesse dar um tema, eu daria o Deus Criador que cuida e ama. Toda vez que eu olho para o Gênesis, que eu vejo a criação, principalmente como físico, eu também estou astrofísico, eu também estudei essa ciência. É coisa de, como a Débora não gosta, né? Mas é coisa de maluco, amor. Certo? Eu brinco lá fora quando eu estou pregando, quando eu vou falar, que eu falo assim: eu sou discriminado lá fora por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou crente, e depois porque eu sou roqueiro. E tem um
terceira, porque eu sou professor de física e ninguém gosta. Mas, tudo bem. Então, quando eu olho para o universo, principalmente quando eu estou lá com o meu telescópio, eu tenho um telescópio, eu armo lá, eu olho para o universo, eu fico olhando as nebulosas, as estrelas, eu fico assim, realmente embasbacado com a maravilha do poder de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que observa a natureza, ele é indesculpável. Se você olha a natureza de Deus, Deus vai te considerar indesculpável no último dia. Você não vai poder dizer assim, eu nunca soube de Deus, ninguém nunca me falou de Deus. Porque a natureza, ela revela o poder de Deus. Quando olhamos para o universo, para as estrelas, para o céu, para o mar, nós somos lembrados dessa grandeza. Como eu sou professor, vocês vão ver daqui a pouco, eu gosto de passar exemplos. E eu vou passar um exemplo, eu vou fazer bem dinâmico o negócio aqui, certo? E eu me arrepio quando eu estou, às vezes, assim, sozinho, com o telescópio montado, e eu olho para o céu, eu vejo uma estrela, eu vejo uma nebulosa, eu fico imaginando o poder de Deus ali. É inimaginável. E se eu chorar aqui por causa disso, porque realmente mexe comigo. O primeiro capítulo de Gênesis 1, ele fala exatamente que Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas. E ele fala também que Deus é o centro de tudo. Não é o homem, não é a natureza, é Deus. Deus estava antes de tudo. E foi pela palavra dele que tudo veio a existir. O ponto de partida é Deus. Tem umas mensagens por aí, né? Você é o centro do coração de Deus. Esqueça isso. Isso não existe. Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de toda a criação dele. Tudo foi criado para a sua honra e para a sua glória. Se alguém puder me arranjar água, eu gostaria. Né? Mas esse Deus Todo-Poderoso, ele não está distante da gente. Ele está do nosso lado. É o mesmo Deus que criou todo o universo. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus sabe o nome de todas as estrelas do céu. Eu não sei se vocês têm noção de quantas estrelas existem em todo o universo. Eu, como trabalho com isso, eu tenho uma leve noção disso aí. É um número 10 elevado a 28. Imagine. 10 a 28 é um número 1 com 28 zeros na frente. Atrás, quer dizer. É um número gigantesco. É enorme. Para você ter uma ideia, os cientistas falam que toda a areia da Terra, se você conseguisse pegar toda a areia da Terra, tem mais estrelas no céu que grãos de areia na face da Terra. Então, só para você ter uma ideia, imagine uma praia, a gente vai ali no Porto da Barra, aí você olha para o chão, aquela quantidade de grão de areia. Todas as estrelas do universo são maiores que todas as areias do planeta Terra. É muita coisa. E Deus fez uma por uma. Esse Deus, ele é surpreendente. Ele é imenso. Toda vez que eu vejo alguma imagem do universo, eu fico imaginando aquele versículo que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram as maravilhas que Deus preparou para nós. E assim, quando eu vejo uma foto do universo, eu fico imaginando assim, se ele já fez isso e está mostrando isso para a gente, imagine o que ele tem para mostrar. Gênesis 1, ele vai nos falar, no princípio criou Deus. Como eu já disse, tudo começa com Deus, o autor da criação. É o centro de todas as coisas. Lá em Salmos 33, de 6 a 9, se puder colocar ali, eu agradeço. Se colocou, alguém me avisa aí. Salmos 33, 6 a 9. Diz o seguinte: os céus, por sua fala, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, e tremam todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou,
e tudo passou a existir. Colossenses 1,16 diz: nele foram criadas todas as coisas. Obrigado, meu filho. Neles foram criadas todas as coisas. Então, pela palavra de Deus, todo o universo foi criado. Toda a criação que a gente percebe foi criada pela palavra dele. E em Colossenses 1,16 fala que nele foram criadas todas as coisas. Se Deus sustenta o universo, eu sempre falo para meus alunos que quem quiser ganhar um prêmio Nobel, é só descobrir, vamos ver se alguém ainda lembra aqui rapidinho, o átomo. O átomo tem o centro positivo e a eletrosfera negativa. Aí tem um ditado que fala aí o quê? Que os opostos se atraem. Por que o elétron não cai para dentro do próton? Ninguém nunca se perguntou nisso? A ciência se pergunta. Já há mais de 60 anos, por que o elétron não cai para dentro do próton? E se o elétron caísse para dentro do próton, acabou tudo. Toda a matéria seria destruída. Vem uma energia que ninguém sabe de onde é. Eu sei, tá? Quando o pessoal fala lá, esse negócio ninguém sabe de onde vem. Eu falei, eu sei, se você quiser saber eu conto. Só não sei se vai funcionar para você, mas eu sei. Deus está sustentando todo o universo na palma da sua mão. Nada foge do seu controle. Nada foge da sua vista. Deus é um Deus gigantesco. E quando a gente olha para a criação dele, a gente percebe o quão grande ele é. Em Jeremias 32:17 diz assim: o Senhor Deus, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com todo o seu grande poder, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. A gente olha para as coisas, né? Já viram? Quem aqui já foi no Farol da Barra? Já viu o pôr do sol? E bater palma para o pôr do sol, né? Eu não bato palma para o pôr do sol, certo? Mas assim, você bate palma para o pôr do sol, você acha aquilo maravilhoso, aquele negócio, coisa linda. Deus olha para aquilo ali e fala assim: é só um pedacinho do meu poder. Tem um pastor aí conhecido na internet que fala assim: Deus é exibido. Deus gosta de se mostrar. Ele faz sempre coisas muito boas, maravilhosas. O versículo 2: a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto é interessante, que esse se movia sobre a face das águas, no original, é basicamente a palavra que está sendo usada ali é como se fosse uma galinha de asas abertas, aninhando os seus pintinhos. O que isso mostra para a gente? Que o Espírito Santo de Deus está fazendo o que com a criação? Cuidando, protegendo, guardando a criação desde aquela época. Desde o primeiro versículo. No segundo ele já fala: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra pairava aí é porque a gente não tem uma palavra para isso. É como se ele abrisse as asas e desse mais batidinha assim para dizer só: fica aqui embaixo, que aqui embaixo você vai estar de boa, aqui embaixo você está protegido, não sai daqui não, certo? Sabe quando você viu uma galinha ou uma águia, você abre as asas, você fica aqui, não sai daqui. Se sair daqui vão te pegar. A gente saiu, né? Mas deixa quieto. Mesmo quando tudo parece vazio, mesmo quando tudo parece um caos na nossa vida, Deus está cuidando de nós. O Espírito de Deus está pairando sobre a nossa vida. Às vezes a gente olha assim e fala: hoje foi o pior dia da minha vida, né? Fazer, às vezes, igual o Jó, amaldiçoou o dia que eu nasci, que eu não deveria ter nascido. Mas Deus mostra o seu cuidado a cada momento. O Espírito Santo mostra pra gente o quão ele paira sobre a gente. Ele abre as suas asas e nos protege. Vou falar aqui uma coisa que talvez a juventude já saiba, poucos dos adultos saibam. Eu, na idade de vocês, eu tive depressão.
eu fui ao fundo do poço. Aí quando cheguei no fundo do poço, eu descobri que o poço tinha porão. Fui mais fundo. E aí foi terrível. Foram 7 anos de luta, de muita luta, porque eu achava que Deus tinha me esquecido. Eu pequei e achava que eu era pecador, como sou hoje, mas antigamente eu praticava o pecado. E do nada veio um estalo. Deus me esqueceu. Deus não me ama mais. E aos poucos eu fui ficando na igreja. Meu pai e minha mãe são cristãos até hoje, graças a Deus. E eu fui ficando na igreja e um versículo ficava na minha cabeça que diz assim: é melhor passar um dia na tua presença do que 1000 fora dela. E às vezes eu vinha para o culto só para sentir a presença de Deus nas outras pessoas. E Deus foi falando comigo, foi mostrando que Ele ainda pairava sobre a minha vida, Ele ainda estava comigo. Isaías 46, de 3 a 4, fala o seguinte: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo no braço, desde o nascimento até a velhice de vocês, eu serei o mesmo que ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz e eu os levarei, eu os carregarei e eu os salvarei. É maravilhoso essa passagem. Ele fala assim: desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu estava cuidando de você, e vou cuidar de você até seus cabelos ficarem brancos. Alguns já não tem mais, né? Eu, graças a Deus, ainda tenho, certo? Mas já está ficando tudo branquinho. Os meninos da banda ficam me perturbando, mas Deus vai cuidar de nós. Salmos 8, de 3 a 4, diz o seguinte: quando contemplo os teus céus e a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo bem rápido, eu vou estar explicando algumas coisas do tamanho das estrelas, do tamanho do universo, só para vocês se sentirem um pó. A ideia é essa. Vocês olharem e dizer assim: eu não sou nada. E Deus fala pra gente: eu estou cuidando de vocês o tempo todo. Eu sou gigante, mas eu estou cuidando da minha criação. Mesmo quando sua vida parece sem forma e vazia, o Espírito Santo está presente, preparando algo novo. O Deus que cuida do universo, imagine, cuida de você. No versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é um versículo para mim que é maravilhoso. Imagina, estava tudo trevas, estava tudo caos, e Deus disse: haja luz, e houve luz. O que é a luz? Senão a gente saber para onde a gente está indo, a gente conhecer o caminho que a gente tem que seguir, a gente ter conhecimento de onde a gente está. É interessante a gente falar disso, porque quando a Bíblia fala conhecer, ela quer falar de intimidade. Então, a gente vê muito isso, né? Quando Noé conheceu a sua esposa, quer dizer, Noé teve intimidade com a sua esposa. Então, a Bíblia fala para a gente conhecer a Deus, que é ter intimidade com Ele. E a gente só pode fazer isso se a gente estiver na luz. A gente precisa conhecer para ter intimidade. Um versículo que eu gosto muito, meu pai me ensinou desde pequeno, Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu trago essa passagem marcada no meu corpo, de todas as formas que você imaginar. Eu brinco com o pessoal, né, que se a grande tribulação chegar e mandarem eu negar Jesus, vão ter que arrancar meu braço fora. Mas tudo bem. 2 Coríntios 4, 6 diz o seguinte: pois Deus disse:
das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse versículo 3 de Gênesis 1, ele está falando para a gente que Deus vai trazer ordem, Deus vai trazer luz ao caos da sua vida. Ele trouxe luz, ele criou o universo todo, ele criou toda a criação dele e estava um caos. A Bíblia fala isso. Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que Deus fez com a terra sem forma e vazia? Deu valor, ordenou e trouxe luz sobre ela. Se Ele pode fazer isso com a criação, Ele pode fazer isso com você. O 4. Viu Deus que a luz era boa. Que diz assim, ó: e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus cria é maravilhoso. Então, eu falo muito para os jovens, eu falo muito para os meus alunos: não se menospreze. Deus te criou. Você tem valor. Ah, eu estou passando por problema. Todo mundo passa. Ah, eu estou com dificuldade. Todo mundo tem. Mas confie no Senhor. Confie de todo o coração. E Ele vai cuidar de você. Ele não abre. Eu vou pensar em mim aqui. Semana que vem eu faço 52 anos. A criação, se a gente for ao pé da letra aqui, a gente vai ter... É sábado, viu? A criação, se a gente for ao pé da letra na Bíblia, deve ter uns 6.000, 7.000 anos. E Ele está cuidando dela desde o início. O que são 52 anos perto disso tudo? Então, Deus cuida de nós o tempo todo. Só beber uma calquinha que eu estou morto de sede. Cantar e falar ao mesmo tempo é complicado. Deus viu que a luz era boa. Deus viu a bondade da luz. A bondade no sentido de a luz é boa. Deus, quando te criou, quando criou cada pessoa aqui presente, Ele olhou e disse assim: vocês são bons. Agora, o que precisa fazer é estar na luz, porque a criação se perdeu. Nós precisamos voltar para ela. Lá em Salmos 104, do 27 ao 30, diz o seguinte: todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondem o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito a eles, eles são criados, e assim renova a face da terra. Então, Deus está falando aqui que tudo Ele pode fazer. Quem lembra lá do Vale dos Ossos Secos, né? Lá tinha um monte de osso morto e a palavra do profeta trouxe a vida. Deus sustenta a vida. Todos esperam que de ti lhes dê o seu sustento. É o que fala Salmos 104. Mateus, versículo 6, 26. Esse eu gosto muito porque muita gente vê diferente, mas observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem juntam em seus celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O pastor Ivaldo teve uma pregação aqui um dia desse, né, que falou do pardal, né? O pardal não tem valor nenhum, olha o pardal aí que não sei o que, entendeu? E Deus cuida do pardal. Imagina você conecte, você adolescente, nós mais jovens, né? Como diz Gabriel, meu amigo. Deus
que chamou a luz de boa, também chama você para viver sob a sua bondade. Tudo que Ele faz tem propósito e cuidado. Então Deus, mesmo que você esteja passando por problema, Deus tem um propósito para isso. E para a gente terminar, realmente terminar, certo? Se Daniel quiser já vir para cá, Daniel e Arthur já estão ali, certo? Eu quero só fazer uma ligação com o Novo Testamento. O Criador se revela em Cristo. O amor se encarna no Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 1 João 14. 1 João não, João 1,14. O mesmo Deus que criou os céus e a terra veio a esse mundo morrer por nós. O mesmo Deus que criou os milhares de estrelas que você vê por aí, Ele veio aqui, se fez carne, morrer por nós. Filipenses 2, 6 e 8 diz o seguinte: que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecendo em figura humana. O 8, Ele se humilhou, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Romanos 5,8 vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós. 1 João 4, de 9 a 10, diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus, enviou seu Filho unigênito. Deus mandou para a terra seu Filho, na forma de luz, para consertar a bagunça que a gente fez. Tem um versículo lá em Provérbios, Eclesiastes, que fala: Deus fez tudo perfeito, veio o homem e bagunçou. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Deus criou o universo inteiro para mostrar o seu poder. Gênesis 1 é só uma prova disso. Lembre-se que Deus não está distante, porque o Espírito Santo paira sobre a sua criação. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o próprio Redentor da sua obra. Ele vai ordenar seu caos, Ele vai encher seu vazio, Ele vai trazer luz em suas trevas. Com amor, Ele vai te cuidar. E o maior gesto de cuidado por nós foi morrer pela sua criação, foi a sua morte. Só uma frase que eu quero deixar no final e vamos passar o vídeo. Confie no Deus que criou, confie no Deus que criou, que cuida e que veio ao mundo por amor. Ele é poderoso o bastante para criar um universo e amoroso o bastante para morrer por você. Toda vez que eu penso em Josué, que ele orou e o sol parou, né? A gente fala: Josué orou e o sol parou. A Bíblia fala que não foi o sol que parou, foi o sol e a lua. Mas se você pensar um pouquinho, se o sol parar e a lua parar, a terra passa embora. A terra ia passar com tudo, porque a terra é que está girando. Então Deus parou o sol, a lua e a terra. Mas se ele parou o sol e a lua e a terra, os outros planetas iam passar direto. Então Deus parou o sol, a lua, a terra, Júpiter, Saturno, Urano, Deus parou o universo todo por causa da oração de um homem. Apenas um homem. Imagina o poder que você tem quando você ora. Deus move o universo. Agora eu quero passar o vídeo com umas cenas do universo. Eu quero mostrar para vocês um pedacinho da glória de Deus. Isso aí seria uma estrela nascendo. Isso aí são nebulosas na nossa própria galáxia. Isso aí é uma supernova que explodiu, nebulosa.
Essa aí é a nebulosa Cabeça de Cavalo. Ela é minúscula, fica perto da constelação de Órion, mas o nosso sistema solar cabe todinho dentro dela. Essa seria a nossa Via Láctea. Aí mais estrelas, algumas estrelinhas, mais galáxia, uma nebulosa com as suas estrelas. Essa é outra galáxia, outra galáxia. Essas fotos aí, gente, cada luz que você vê ali são galáxias, não são estrelas. Aí a nossa galáxia, mais galáxia. Estrelas. Nebulosas, onde nós cientistas acreditamos que as estrelas nascem. Aí, gente, cada pontinho desse é uma galáxia. Imagina o tamanho do universo. Tudo galáxia, 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 galáxia. Nosso Deus é gigante demais. É exibido. Tudo galáxia. Se a nossa galáxia é grande, imagina o tamanho do universo. Aí a gente tem nebulosas, estrelas, mais estrela, mais estrela. Essas imagens são todas do Hubble. Esse aí é nosso Sol. Tudo galáxia aí. Uma supernova, uma estrela nascendo. E mais estrela. Mais galáxia. Essa música que o Daniel está tocando, ela fala mais ou menos assim: nossa Via Láctea. E o vídeo acaba aí. Continua. Fala assim, ó: meu Deus é o supremo Deus de amor, de graça e poder, que reina em majestade. Esse Deus tremendo que fez esse universo gigantesco e veio morrer por cada um de nós aqui. Se tornou carne, se tornou corpo e veio morrer pelos nossos pecados. Eu nunca fiz apelo na vida. É a primeira vez que eu vou fazer. Não sei. Se alguém quiser, baixe a cabeça, comece a orar. Mas se existem pessoas aqui que nunca na vida pensaram nesse Deus poderoso, nesse Deus gigantesco, que o universo cabe na palma da sua mão, se transformou em carne e veio morrer por você. Entrega a vida para Ele hoje. Se você nunca fez isso, hoje é o dia. A gente pode sair daqui e não saber o que vai acontecer ali na porta. Então, entrega o coração a Jesus. Entrega a sua vida a Ele. Eu estou passando por problemas, eu estou passando por dificuldades. Entrega, porque o Espírito Santo vai pairar sobre a sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai trazer ordem ao caos e completude ao vazio. E se aos jovens, adolescentes e os mais velhos, uma coisa que eu tenho feito comigo mesmo eu estou cansado de andar em águas rasas. Eu quero realmente mergulhar em águas profundas.